Lucas, no capítulo 22, de verso 39 em diante. Amém? Todos encontraram? Lucas, capítulo 22, e verso 39 em diante. Lucas é o terceiro evangelho. Amém? Vamos então ler o texto que diz assim: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo e de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Amém? Pode fechar a tua Bíblia e glorifique a Deus. Bendito e louvado é o Senhor em tudo. Graças te damos, Pai amado, por ter sido misericordioso e por nos ter dado a inspiração do teu Espírito a respeito da tua palavra e dos teus propósitos. Nós temos lido um texto. Talvez você veio pensando: hoje vamos ter uma pregação para nós ficar rico logo, né? Cheio de abundância. Mas este é um texto que se diz, né? Mas eu quero chegar àquilo que Deus tocou em nossa vida, no nosso coração. Esse texto é um texto áureo, né? Texto áureo quer dizer máximo, excelência. E aqui nós vamos ver exatamente o que Jesus fez por mim e por você. Sabe por que aconteceu isso? Deus havia feito uma promessa, como muitas vezes nós também fazemos. Nós somos também sonhadores e fazemos promessa. Na verdade, nós fazemos promessas aleatórias e às vezes não conseguimos nem cumprir a metade delas. Mas Deus fez uma promessa. Ele tinha um sonho de ter filhos humanos. Deus, ele tinha os anjos, tinha os seres espirituais, e também em outras galáxias. Nós vamos estudar posteriormente nos estudos que vão vir a respeito disso, destes seres que existem em outras galáxias, em outros planetas, que são também seres de Deus. Não são pessoas, são seres de Deus, né? Então ele tinha estes seres e tem ainda hoje. E são seres adoradores de Deus, que glorificam a Deus eternidade e eternidade. Então Deus, na sua infinita
misericórdia, infinita sabedoria, nós não conseguimos esquadrinhar, não conseguimos entender os projetos e propósitos de Deus. Na nossa mente medíocre, nós pensamos algumas coisas que podia ser assim, ou daquele jeito, ou daquela forma. Na verdade, Deus é perfeito em tudo. Todas as coisas Deus fez, e não temos que discutir nada disso. Nós temos apenas que observar, crer e obedecer. Havia Deus feito um plano. A história do Gênesis, ela nos diz que Deus tinha um plano. Deus não tem início e não tem fim. Ele é tudo sobre todos, e todas as coisas são dele, em todas a sua arquitetura. Então nós não entendemos isso. Mas Deus tinha esse sonho de ter também adoradores, e escolheu esse lugar, a Terra. A Terra é um planeta como outros tantos planetas existentes. Nós temos milhões de galáxias, temos milhões de planetas e planetoides, e alguns deles são habitados. A Bíblia frisa isso. E nós não vamos entrar nesse detalhe, mas só para nos lembrar que Deus escolheu a Terra para colocar aquele ser que seria um adorador natural, feito pelas suas mãos, não pela palavra, mas feitura sua. E mesmo naquele tempo onde Deus havia se proposto e também a concluir o seu sonho de fazer este ser maravilhoso que sou eu e é você. Nós somos a semelhança de Deus. A Bíblia diz que nós, unicamente nós, em todos os seres que existem, em todos os planetas e nas galáxias e nas regiões celestiais, os únicos seres semelhantes a Deus somos nós. Vocês compreenderam isso? Os únicos. A Bíblia não diz que outros seres são semelhantes a Deus. Nós somos. Diga: eu sou semelhante a Deus. Então, quando Deus realizou o seu sonho, Deus ele tem as suas maneiras. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele não depende de nada, não depende de coisa alguma. Ele é Senhor de todas as suas atitudes. E ele havia já certamente se precavido, talvez de uma anomalia, de uma rebelião, né? Que naquele tempo não havia ainda acontecido. Então Deus, pela sua onipotência e onipresença, unânimo, Deus, ele era e sempre será grandioso. E aquilo começou a causar inveja em um dos seus líderes, aquele que estava mais perto dele, aquele que Deus dava todas as regalias, aquele que Deus tinha prazer. E sabe, esse líder começou a entrar no seu coração inveja, porque Deus fazia todas as coisas, e todas as coisas pela palavra. Ele dizia: haja seres e houve seres, haja coisas e houve estas coisas. E então, esse mesmo ser também foi criado pela palavra. Estes seres também foram criados, mas o homem não. O ser humano não foi criado apenas pela palavra. Ele foi direcionado pela palavra: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia. Você pode imaginar o ciúme dos outros que foram criados apenas pela palavra. Então isso causou a esse líder. E nós temos, na verdade, experiências humanas com relação à liderança também. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar de salvação. Eu quero falar de propósito com Deus. Eu quero falar de Deus
com propósito em nossa vida. Eu quero falar de Deus cumprindo as suas ordens e as suas promessas e os seus sonhos na vida do ser humano. Então, na verdade, este ser, ele ficou invejoso, ele ficou querendo ser mais, ele se transformou de um ser de luz, com grande glória, como ele tinha. Ele era, depois da Trindade, era ele, não tinha outro. E então, ele ficou com ciúme de Deus ter feito eu e você. Então ele não podia atacar Deus, porque ele nunca ia conseguir. Ele foi expulso do céu por rebelião. Ele foi expulso da ordem do Senhor por causa da inveja, por causa da prepotência. Então ele não podia agredir Deus. Ele queria então agir contra Deus. Então ele começou a agir contra a feitura de Deus. Aquilo que Deus havia criado, aliás, Deus havia feito. É como uma obra-prima. Vocês sabem, estas obras que são feitas manualmente, como são chamadas? Manufaturado. Quer dizer, feito com carinho, artesanalmente produzido. Não existe coisa melhor. Não existe coisa igual. Então, Satanás, ele se encheu de avareza, de inveja e tantas outras coisas, e queria ser mais que Deus. E com isso ele armou uma rebelião e conseguiu 1/3 dos anjos a seu favor, que também foram depostos, né? E olha só, e o que aconteceu? Ele veio, tentou o ser humano, tentou a Eva, e depois então o Adão estava talvez por perto ou distante, não sei. Eu sei que os dois foram traídos, e os dois desobedeceram, e os dois pecaram, e com isso perderam a condição de seres puros, de seres inocentes. Sabe, diz a palavra do Senhor que a inocência, ela deixou de existir quando entrou o pecado no mundo. Não existe um inocente hoje em lugar algum do mundo. A palavra até diz em Ezequiel que nenhum é inocente diante de Deus, e muito menos justo. Nós somos justificados pela nossa vida em Deus e Cristo. Então, passado todas estas coisas, quando chegamos a esse texto que Deus me deu, e eu quero falar sobre isto, não para comover ninguém, mas para que nós possamos entender como Deus amou e ama o ser humano, como Deus amou e ama as pessoas, e as pessoas não estão nem aí com Deus. As pessoas não estão nem aí com o sacrifício do Filho de Deus, para que hoje tenhamos a oportunidade de, arrependidos, herdar a vida eterna, que foi tragada e tirada por Satanás, quando ele, lá no Jardim do Éden, traiu, enganou o ser humano, o primeiro casal. Se nós observarmos isto, a grandiosidade das feituras de Deus e aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus preparou, Deus havia colocado a sua palavra sob juramento e sobre a sua pessoa. Ele não tinha por quem jurar, porque ele era somente ele. Não tinha. Ele podia jurar por tudo, mas não era assim. Ele jurava por si mesmo, porque ele é Deus.
E então a sua palavra foi conjurada e jurada. Deus poderia ter mudado a situação, Deus podia ter feito diferente. Mas diante de tantas milícias de anjos e seres que Deus havia criado para adoração, e tantas entidades que posteriormente vocês vão entender isto, que existem e você não pode ver. Estas entidades poderiam chegar a Deus e dizendo: tu errou, tu não fez certo, porque tu jurou e agora mudou. Mas Deus, na sua palavra, Ele é incontinente ou continente, porque Ele disse lá no início a Satanás que a geração, a criatura, seria posta e seria em sacrifício perdoada. O próprio Deus, lá no Gênesis, no início, Ele disse isto. E então estas condições foi dadas sobre juramento, e aí precisava que alguém justo, santo, sem mácula, sofresse o sacrifício da morte, porque o pecado, o salário dele é a morte. Ou seja, errou, está morto. As pessoas que não compreendem, não entendem, e muitos estão dentro da igreja e não compreendem isso. Muitos estão dentro da igreja e vivendo uma vida premíscua, uma coisa que Deus não aprova. Então, quando nós observamos isso aqui, Deus, no seu infinito amor e sabedoria e misericórdia e justiça, então Ele havia lá no começo dito isto, que alguém viria em sacrifício humano, para que então, expiado o pecado e posto não em discussão, mas com agora a palavra jurada pelo Senhor, então, através do sacrifício de Jesus, no tempo certo, na época certa, então haveria a reconciliação do homem com Deus. Por quê? Vocês sabem, e tirem um tempo, quando o líder máximo de Deus, depois da Trindade, errou e fez tudo o que fez, Deus não voltou atrás. Deus declarou e decretou a sua morte, declarou a sua falência, declarou a sua ruína. Então não existiu mais perdão para este ser que era iluminado, que tinha, na verdade, a primazia de Deus. Veja quão Deus é bom e misericordioso para com aquele que Ele criou, que Ele fez, que somos nós. Ele podia ter algo bom, agora vocês erraram, vocês vão morrer. Não tem jeito mais. Porque o erro, o pecado, é a morte. Mas Deus havia feito, na verdade, um juramento e colocado a sua palavra. Ele podia ter mudado, sim, podia, mas Deus é Deus, Ele é cumpridor. Ele disse: eu velo pela minha palavra, e ela não volta vazia. Uma outra pessoa, qualquer que seja, ela vai ter alento com isto. E então, passado esse tempo, Satanás agindo desde o início até agora, mas agora não precisa mais o sangue do cordeiro, não precisa mais agora outros artifícios que eram na época feitos para a expiação de pecados. E aí os pecados, ele tinha uma classificação: pecado por uma coisa, pecado por outra coisa, pecado por isso ou por aquilo, pecado por adultério, pecado por isso. Cada um tinha um tipo de sacrifício que haveria de ser feito com animais, porque como o sangue é a vida, e esta vida deveria ser derramada no chão, derramada e queimada para holocausto, ou seja, holocausto. E este ser que era emolado, ele precisaria ser
perfeito, ou seja, inteiro, não podia ser quebrado, não podia ser manco, ele tinha que ser inteiro, porque representava, na verdade, o Senhor Jesus. Simbolicamente, era a simbologia da época. E se nós observarmos, os sacrifícios que eram feitos era para não a expiação de pecados, mas era apenas para cobrir os pecados. Não era perdão, não tinha como perdoar, era encobertos. O perdão veio depois em Cristo. E aí aconteceu que veio Jesus fazendo todos aqueles milagres que nós sabemos, todos aqueles prodígios que Jesus fez, curando, libertando e mostrando o caminho, ensinando a verdade. E Deus levantou pessoas para se contraporem, porque era necessário. Levantou traidores, levantou malfeitores e levantou executores, para que tudo isso acontecesse segundo aquilo que Deus havia se comprometido antes da criação do mundo. A palavra de Deus diz que Jesus já havia sido crucificado antes da criação do mundo. Por quê? Porque Deus já havia jurado, já havia empenhado a sua palavra, já tinha colocado o seu filho à disposição, se caso ocorresse uma desobediência do primeiro casal. E aqui nós observamos uma coisa, que dentre todos aqueles que foram chamados por Jesus, e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Ou seja, Jesus, ele sempre andava com seus discípulos, e os discípulos de Jesus eram 12. Esses 12 representavam as 12 tribos de Israel. Mas mesmo assim, dentro desses 12 que representavam as 12 tribos de Israel, havia um traidor. Era necessário. Isso já estava escrito no início. Quando Isaías profetizou sobre o Messias, ele já profetizava sobre o traidor. Davi, na sua oração e na sua melodia, ele também falou sobre as 30 moedas das quais Jesus foi vendido. Por falar em vendido, Jesus, hoje ainda estão vendendo Jesus por aí. E nós observamos uma coisa: Jesus, ele sabia de todas estas coisas, porque foi revelado a ele o que ele ia passar. Quando Jesus disse que aos fins dos tempos, os anjos não sabiam, o Filho também não sabia, somente Deus. Mas ele estava se referindo ao Filho humano. Jesus estava se referindo a Jesus, não o Cristo. Ele estava se referindo à pessoa humana de Jesus. Esse não sabia mesmo. Ele disse: nem o Filho sabe, somente o Pai. Mas lá na glória, na condição de Jesus, Filho espiritual, compondo a Trindade, ele, Jesus, sabia do final dos tempos. Mas o Jesus, o homem, não. E aqui então nós observamos que Jesus começou então agora a ter aflições, ele começou a ter uma situação humana. Ele estava como humano, ele não estava como um ser espiritual. Você lê a Bíblia e entenda, Jesus veio em carne, ele não veio apenas, ele era tanto Deus como o próprio homem. O sofrimento dele não foi espiritual, o sofrimento dele foi o homem mesmo. Ele sofreu a dor que você sente e eu também sinto. Só que a dor que Jesus sentiu era maior do que a dor que nós sentimos digamos assim, de uma anomalia, ou de um braço quebrado, uma perna rasgada, sei lá.
A dor que Jesus sentiu em cada chicotada, ela representava muito mais em dor espiritual do que propriamente a dor física. Olha só, Jesus estava sabendo disso. Então aqui ele diz para os seus discípulos, quando chegaram àquele lugar, ele lhes disse: orai para que não entreis em tentação. O que Jesus estava dizendo? Vocês vão me abandonar. E antes disso, muitos dos discípulos, até todos eles disseram: Senhor, aonde tu for eu também vou. Se precisar morrer, eu morro junto contigo. Pedro, Tiago e João disseram isto. E hoje nós vimos as mesmas coisas, praticamente as mesmas coisas. Eu vou até o fim, eu não vou desistir, eu não vou desistir da luta, eu vou continuar. E aí acontece alguma anomalia, alguma adversidade, não dá mais, não consigo mais, não suporto mais. E onde é que está a nossa condição de santo? Nós não somos Cristo, é verdade? Nós não somos Jesus. Mas ele disse: aquele que ouve estas minhas palavras e que obedece, vão fazer as mesmas coisas, os mesmos milagres, vão suportar as mesmas dores, vão sofrer por o semelhante como eu estou sofrendo por vocês. Aqui diz no texto de Marcos, diz: Jesus intensamente orava, não para ser salvo ele, mas para que as pessoas pudessem compreender que o sacrifício que ele estava fazendo ali e a dor que ele estava sentindo era para que as pessoas se salvassem através do sacrifício, acreditando que este sacrifício era suficiente para a minha salvação. Aqui diz no texto, nesse mesmo texto que não é o texto de Marcos, diz assim: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, uns 50, 100 metros, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E nesse texto de Marcos, que não é o texto que estamos lendo, diz que Jesus, igreja, prometendo isso e aquilo outro, e na verdade não permaneceram. Ele está por isso ele disse: orai e vigiai para não entrar em tentação. A tentação são coisas que o mundo oferece, o diabo coloca e nós observamos, alguns caem, outros não. A dor que Jesus estava sentindo não era a dor física, mas a dor espiritual. Então, quando o Senhor estava dizendo na oração: se queres, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Imagina se Deus volta atrás e diz: tá bom, eu vou mudar. Nós estava lascado, nós estava perdido, tá bem? Já pensou nisso? Se Deus, na sua infinita misericórdia, não foi por Jesus, a infinita misericórdia foi por nós. Olha a diferença. Então ele disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aí apareceu um anjo do céu que o confortava. Eu não sei o que o anjo disse, mas eu acredito que o anjo disse palavras de conforto. Qual seriam essas palavras de conforto? Que o anjo veio para confortar. O que o anjo disse, será? Quem tem uma ideia? A Bíblia não fala o que o anjo disse. Nós não podemos nem deduzir o que o anjo falou, mas ele confortava Jesus. Porque Jesus, ele não estava ali como um Deus. Por isso o anjo veio confortar. Às vezes nós fazemos confusão. Jesus era Jesus, homem. Ele foi para a cruz, homem. Ele não foi Deus na cruz. Ele foi um homem. Apenas o que ele tinha de diferente de nós era imaculado. Mas era carne e sangue, com dores, sentimentos, como nós.
Porque já imaginou? Se ele fosse Deus sendo crucificado como Deus, nós estávamos mortos. Se na cruz Jesus tivesse sido crucificado como Deus, nós estávamos perdidos. Jesus estava sendo crucificado como homem, com as mesmas dores que nós sentimos, com os mesmos sentimentos que nós temos, sentindo saudade, sentindo uma série de outras coisas que o homem sente. A única coisa que ele não fez foi pecar. A dor que ele estava sentindo é que muitos pastores sentem hoje, pelo seu rebanho, por aquelas pessoas que ainda falam mal daquele que ora a vida inteira por eles. Jesus estava dizendo: vocês vão falar mal de mim? Jesus estava sofrendo essas dores. Quantas pessoas falam mal de Jesus? Quantas pessoas se põem contra a palavra, dizendo não é bem assim? Jesus disse para os escribas que eram religiosos, disse o seguinte: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, vocês não examinam as Escrituras. É por isso que vocês erram, por isso que são pecadores. E posto em agonia, orava mais intensamente. Então ele sabia das consequências que ia acontecer. Ele estava indo para a cruz, estava sabendo do que ia acontecer logo em seguida. Ele estava sentindo uma dor humana, uma dor terrível, porque ele sabia que haveria de ser traído, ou seja, já estava sendo traído. E então ele começou a orar e se colocou em agonia orando, e orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Alguém é capaz de orar e sentir uma dor espiritual ou física que saia do seu suor sangue? É possível. É possível. Diz que Wesley, ele fez uma oração, uma certa oportunidade. John Wesley, ele estava num culto, e nesse culto ele começou a orar por algumas pessoas, e ele viu nas pessoas o diabo agindo, só que as pessoas não estavam endemoniadas, as pessoas estavam sendo dominadas pelo diabo, pelas suas atitudes. Ele começou a orar intensamente. Diz que ele ficou, o seu semblante totalmente desfigurado. E o suor não era sangue, mas o suor corria como se fosse água. Os seus olhos brilhavam, a sua mão resplandecia. E quando ele orou e clamou a Deus e colocou o poder de Deus sobre aquelas pessoas que estavam duvidando do que ele estava fazendo, do que ele estava falando, estas pessoas estavam dominadas pelo diabo. Elas não estavam possessas de demônio, elas estavam dominadas pelo diabo, pela sua incredulidade. E então, quando ele colocou as suas mãos, não nas pessoas, mas ele fez assim, as pessoas caíram e morreram. Jesus não fez assim para que as pessoas morressem. Jesus orava para que eu e você fosse salvo, para que eu e você cresce, acreditasse. E então ele orava mais intensamente, porque ele estava vendo eu negando. Ele estava vendo eu dizendo que tinha Deus, mas não estava com Deus. Ele estava vendo eu mentindo a respeito dele. Ele estava vendo, eu digo eu num geral, eu digo eu num sentido global. Levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou dormindo de tristeza. Aquela
aquela coisa que estava acontecendo tomou também os discípulos. Os discípulos se entristeceram, porque não havia ainda chegado ninguém. Jesus estava orando, e provavelmente orando, gritando ou falando alto, e por isso que eles conseguiram deter o que Jesus estava falando. E aí a tristeza tomou conta deles, porque Jesus estava falando do seu martírio. Mas quando ele disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, qual seria agora a tentação? Quando está tudo bem, está tudo bem. Mas quando está tudo mal, está tudo mal. É fácil ser um adorador quando se tem tudo que está disponível. E aqui eles estavam sendo traídos, estava sendo tirado deles aquilo que de mais importante era na vida deles. Por isso eles se entristeceram também. Aí Jesus disse para que animasse eles: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E nessa noite, eu acredito que ainda estou vendo talvez as palavras que o Senhor Jesus está dizendo a respeito do que ia acontecer, da oração fervorosa que ele fez pelos seus discípulos e por mim e por você, pelo mundo. Quando nós observamos estas coisas, então cai por terra a nossa espiritualidade, cai por terra o nosso eu. Porque se Jesus fosse liberto daquele cálice, nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus que ele foi a pessoa que Deus colocou para que honrasse a sua palavra. Amém? Amados, se hoje nós não temos talvez o entendimento destas coisas que ocorreram no passado, talvez hoje nós não entendemos muito o que aconteceu, talvez nós não observamos e não sentimos a dor que o Senhor Jesus sentiu, é porque nós não estamos em comunhão com Ele. Porque quando nós estivermos em comunhão com o Senhor Jesus, vamos sentir as mesmas coisas, vamos sentir a mesma dor. Quando aquela pessoa se afasta daqui e vai para um outro lugar, talvez vai dar certo, talvez não dá, talvez sai daqui por uma coisa que não entendeu. Esse pastor não presta, ou esta gente não presta, não quero mais saber disso. Se é para ser assim, então não vou mais. Jesus estava orando por isso também, pela minha vida, pela tua vida, pela tua prosperidade e pela posteridade de cada um. Por isso ele chorou, por isso ele derramou o suor como gotas de sangue. Mas nessa noite vamos fazer valer isto, porque através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós temos agora os benefícios desse sacrifício. Não é agora um momento de dor, não, agora é um momento de alegria. Um momento de alegria porque Ele aceitou o sacrifício e que nós o aceitamos como Salvador, e agora nós nos comprometemos com o Senhor Jesus de ouvir a sua palavra, crer naquilo que Ele disse e ser a sua testemunha. Hoje é um momento de alegria, hoje é um momento de nós chegarmos ao diabo e dizer: você perdeu, Jesus venceu e eu sou vencedor com Ele. Eu também fui à cruz com Ele, eu também estive lá, eu vi Ele falar, eu ouvi Ele orar, eu vi Ele clamar pela minha vida e pela vida daqueles que buscam. Eu estava lá,
Eu estou toda noite lá. Eu estou vendo sempre isto. E isto me traz conforto, me traz alegria, porque agora o meu Jesus suportou. Quando Deus disse, não, você vai ter que ficar, você vai ter que ser sacrificado, porque eu tenho um povo escolhido, eu tenho alguém que eu preciso no meu reino, na minha pátria, e eu quero você fazendo isso nesse sentido. E agora nós temos o direito adquirido no Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, pelo derramamento do sangue carmesim do Senhor, puro, santo e sacrifício que traz hoje a nossa vitória. Amados, não temos ouro nem prata, mas temos o poder de Deus. Nós precisamos crer nisto. Ele disse, se vocês acreditam, se vocês tiverem fé, vocês vão fazer as mesmas coisas, vocês vão suportar como eu suportei, vocês vão também salvar pessoas, vocês são o porta-voz do Senhor Deus, você é a pessoa que eu escolhi para estar na frente do meu reino, para levar a minha mensagem, para levar a salvação, para mostrar que o sacrifício do Senhor Jesus não foi em vão, e que esse sacrifício nos trouxe benefício. Por quê? Porque trouxe o benefício hoje ainda, e o sacrifício que trouxe o benefício para a eternidade. Isto é louvar a Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus, glorificando o Senhor. Hoje é o culto da família. Lembre-se, Jesus morreu, Jesus padeceu, Jesus sofreu pela minha família, pela tua família, pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu genro, por tudo aquilo que Deus se comprometeu. Por quê? Porque somos a imagem e semelhança do Senhor. Nenhum outro ser em lugar algum do universo é a semelhança do Senhor. Nós somos a semelhança. Se você observar na Bíblia, você vai ver que tem muitas fantasias, muitas características, mas a imagem e semelhança do Senhor sou eu. Diga, coloca a mão no teu coração e diga, sou eu, a imagem e semelhança do meu Deus. Aleluia, uma salva de palmas a Ele. Bendito, louvado e engrandecido é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.